A floresta amazônica, nossa própria floresta, tem um destaque especial entre tantas outras enormes existentes. Com cerca de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, ocupa uma área atingindo território de 9 países, que inclui 9 estados do Brasil. Assim, é considerada a maior floresta tropical do mundo. Sendo localizada na região equatorial, conhecida por ser sob domínio de massas de ar quente, mas muito úmidas, na floresta amazônica não é diferente. Tendo solo muito arenoso e não possuindo períodos de seca, chuvas são constantes no local, chegando a atingir em média 3.000 mm a 6.000 mm por ano. Sua biodiversidade também é considerado algo extraordinário. Não é possível ter um resultado sobre quantos animais habitam na floresta, já que ela se estende entre vários países, mas é considerado uma estimativa de 30 milhões de espécies de animais no bioma, sendo composta por mamíferos, répteis, aves, peixes, entre outros. Além de possuir grande território e uma grande diversidade animal, também há passagem de milhares de rios, como o Rio Amazonas, que é o maior rio em quantidade de água do mundo. Para termos uma noção de quão grandioso ele é, o rio parte do norte da América do Sul e deságua no Oceano Atlântico. Isso tudo se junta como um só e nos fornece muito, como qualidade do solo, água doce e a proteção da biodiversidade. Realmente, nosso mundo é lindo e cheio de coisas incríveis, mas não é só isso. A Amazônia, há muito tempo, sofre de problemas ambientais causados pela ação humana. O desmatamento, por exemplo, é uma das principais atividades que a mata tem de enfrentar. As queimadas na Amazônia, elas representam uma destruição total do ecossistema, a fuga de milhares de animais para outros lugares, a morte de milhões de árvores, né? Ou seja, o maior impacto que pode ter para a biodiversidade da Amazônia são as queimadas. É algo extremamente prejudicial para a vida da floresta. Os dados mais recentes, divulgados pelo Amazon, publicado no dia 17 de agosto de 2022, diz que entre o mês de agosto de 2021 e julho de 2022, que registrou 10.781 km² de floresta que foram derrubados durante esses meses. Isso equivale a 7 vezes a cidade de São Paulo e foi a área mais devastada nos últimos 15 anos. Até agora, 729.000 km² já foram desmatados no bioma, o que é relativo a 17% da floresta. O recurso colhido, ou melhor, retirado da mata, no caso, a madeira, é usada para a produção de móveis, fabricação de embarcações e construções, mas estima-se que mais da metade da madeira recolhida é de origem ilegal, o que faz ser considerado crime ambiental. De que maneira a gente pode aproveitar o potencial da Amazônia sem causar o desmatamento e as queimadas, usufruindo de toda a riqueza natural que ela tem, como por exemplo o ecoturismo e o turismo na floresta, como por exemplo o uso das plantas medicinais e dos alimentos que existem na floresta amazônica de maneira sustentável. Em 2020, a Amazônia foi o bioma mais prejudicado pelo fogo, tendo mais de 70 mil focos ativos de queimadas. Alguns dos principais motivos para isso ainda acontecer é a forma mais fácil e rápida que os agricultores acharam para a renovação de pastagem, a ampliação de território para a criação de gado e outras atividades agrícolas. Agora dá para entender um pouco mais sobre essas ações, quando falamos da diferença entre a preservação e a conservação. A preservação é a prática de manter o ambiente como ele é, do começo ao fim, sem plantações novas ou a construção de territórios. Ele é dado como intocável. Já a conservação é desfrutar da natureza de forma não prejudicial, ou seja, sem retirar nada da terra, sempre plantando e reciclando tudo da melhor maneira possível.
Antigamente, esses problemas no meio ambiente não eram frequentes, pois os primeiros homens eram nômades, não era uma população grande, sobreviviam da caça e pesca e vestiam-se de peles. Se com o tempo a comida fosse acabando, eles se mudavam para outra região e seus lixos deixados no ambiente eram logo decompostos, assim não prejudicando os territórios. Mas com o passar dos anos, as coisas foram ficando cada vez mais diferentes e evoluídas, pois começaram as construções de casas, estradas, fábricas, a criação de veículos automotores, entre outras coisas que colaboram com a devastação e a poluição das florestas. Os animais silvestres acabam ficando sem lugar para sua moradia e com pouco alimento para sua sobrevivência, e com isso pode acabar na extinção do animal. Outra coisa que prejudica muito as florestas e as vidas de todas as espécies do planeta são as mudanças climáticas, como o aquecimento global e o efeito estufa. O aquecimento global é o resultado do acúmulo excessivo de gases da atmosfera. Do efeito estufa é também o aumento da temperatura média do planeta por conta da emissão desenfreada desses gases. O aquecimento global traz muitas consequências. Os solos e as vegetações secam mais cedo, as estações chegando fora da época, o nível do mar subindo e muitas espécies correndo o risco de serem extintas, causando a redução excessiva da biodiversidade. No dia 18 de novembro de 2022, a Cúpula Internacional do Clima, COP27, que fica no Egito, reuniu delegados em mais de 200 países, um deles sendo o Brasil, para discutir melhor os detalhes sobre como desacelerar as mudanças climáticas e ajudar países que já sofrem com essas mudanças. Além do financiamento climático, também foi avaliada a possibilidade e a necessidade de um financiamento de 100 bilhões de dólares por parte dos países desenvolvidos, para os países que ainda estão em desenvolvimento. A África, por exemplo, sofre de maneira desproporcional com os impactos climáticos. De acordo com 16 editores de revistas grandes biomédicas no continente, os danos que os países africanos sofrem devem ser tratados de extrema importância, contando com a ajuda de todas as nações. O desfecho disso tudo é que não é possível ter um ambiente saudável, limpo, organizado e bem cuidado sem que o ser humano faça a sua parte também. Nós sabemos que tudo o que temos hoje em dia, um dia foi terra, então por que não contribuir para que nós ainda possamos evoluir, só que sem prejudicar o mundo?